A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com os amados irmãos. Nós estamos iniciando a nossa aula de Escola Bíblica Dominical. O título da lição de hoje é Praticando a Sã Doutrina. E o texto básico que nós escolhemos para a lição de hoje se encontra na carta de Paulo a Tito, do capítulo 2, dos versos de 1 a 15. Nós vamos ler o texto e em seguida nós iremos iniciar a explicação da lição. Diz assim a carta do apóstolo Paulo a Tito: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes a seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Prestem bem atenção nesse verso 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém despreza. Oremos. Deus nosso Pai, te agradecemos pela leitura da tua palavra e te pedimos que tu apliques aos nossos corações o ensino. Tiremos lições importantes para o desenvolvimento da nossa fé. Dá-nos a tua graça e paz, perdoa os nossos pecados, orienta-nos em tudo. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Paulo escreve a Tito. Tito era companheiro de Paulo nas suas jornadas missionárias. Tito provavelmente foi convertido pela pregação de Paulo. Essa carta foi escrita entre 62 e 65 da era cristã. E Paulo, sabendo que Tito era um bom administrador, o colocou na ilha de Creta para que ele organizasse as igrejas na ilha de Creta. E deu as instruções. E as instruções dadas nesta carta mostram como ele deve tratar as pessoas, especialmente a liderança da igreja que ele estava pronto para constituir essa liderança na ilha de Creta, nas igrejas que estavam sendo organizadas. E Paulo traz a instrução nesse capítulo 2, como Tito deveria tratar as pessoas idosas, os jovens, as mulheres, como deveria ser o ensino de Tito para as pessoas naquele local, na ilha de Creta. Paulo inicia o ensino ético
dos diversos grupos da igreja com 3 contrastes. Preste bem atenção. Tu, em contraste com muitos falsos mestres. Tu, em contraste com muitos falsos mestres. Fala o que convém, em contrastes com os pauradores, frívolos ou faladores vazios. A sã doutrina, em contraste com o falso ensino, as fábulas humanas. Esse é o ensino no início da carta. Mas o que é a sã doutrina? A palavra sã significa saudável, estar saudável. E se aplica às pessoas doentes que foram curadas e ficaram totalmente sãs. Paulo usa esse adjetivo para a doutrina bíblica que é sã e sadia, em contraste com o ensino doentio dos falsos mestres. Trata-se do conteúdo da revelação escrita de Deus, ou todo o desígnio de Deus, conforme Atos 20 e 27. A sã doutrina deve ser crida e praticada. Quando Paulo recomenda a Tito, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ele revela que há práticas decorrentes da doutrina que precisam ser ensinadas. Todo pastor é chamado por Deus para ensinar tanto a doutrina como a ética cristã. Por isso, Tito deve ensinar a ética cristã em diversos grupos da igreja. Então, a ética a ser ensinada em diversos grupos, é preciso que vocês prestem bem atenção que Paulo começa tratando dos mais velhos, dos idosos. São as pessoas que têm mais experiência de vida. A esses, Paulo diz a Tito que devem ser ensinados primeiro. Então, é interessante que Tito começa dos mais velhos para os mais novos e reflete o princípio bíblico de que os mais experientes devem ser modelos para os mais novos. Nós sabemos disso na prática, que os idosos têm experiência para ensinar os jovens. O primeiro grupo a ser orientado é dos homens idosos, ou as ovelhas de barba branca, por assim dizer. Há 4 recomendações a respeito dessas pessoas, a respeito desses homens. Então ele diz aqui, por exemplo, no verso 2, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, ou seja, aquele que tem o controle próprio na satisfação dos seus desejos. Em segundo lugar, que sejam respeitáveis, ou seja, solenes, sérios, dignos de respeito. Terceiro, prudentes, significa uma pessoa com bom senso, autocontrole e juízo nas atitudes. E sadios, ou seja, forte, cheio de saúde, robusto na fé, amor e constância. Todo idoso deve ser forte nas 3 virtudes da maturidade cristã. Veja, cheio de saúde, robusto na fé, no amor e constância. Observe, fé, amor e constância. Constância significa permanência. A Bíblia ensina que é na idade avançada que o crente precisa de um grande auxílio de Deus, conforme o Salmo 71, versos 17 e 18. Em seguida, Paulo trata das mulheres, mas observem que trata das mulheres também idosas. O segundo grupo é o das mulheres idosas. Precisamos registrar que foi o cristianismo que dignificou a mulher, dando-lhe uma posição de honra e respeito. 4 exigências também para as mulheres idosas. Primeiro, sérias em seu proceder, como convém a uma mulher de Deus. Vida em santidade. Não caluniadoras, é o segundo ponto, ou não diabólicas, podemos assim dizer. A calúnia é uma atividade do diabo, que é um especialista na arte de dividir e separar. Nem escravas da bebida ou escravas do alcoolismo, vê bebendo muito vinho, ou cerveja, seja lá a bebida que for. O vinho deve ser usado com moderação ou mesmo evitado. Sejam mestras do bem. Observe, mestra é professora, educadora, ensinadora. Mestras do bem, ou capazes de dar bons conselhos. Aconselhar é uma arte sublime e aplicada a Jesus Cristo e ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso conselheiro, como Jesus Cristo foi durante o tempo que estava aqui.
terceiro grupo, que Paulo chama a atenção para serem ensinados, orientados, é o grupo das mulheres jovens. Aqui o alvo são as mulheres novas e recém-casadas. São recomendados 6 procedimentos. Observe que para os outros 2 grupos, Paulo indicou 4 procedimentos, ou 4 condutas a serem adotadas. Mas para as mulheres jovens, que são a base da organização da família, porque a partir delas vêm os filhos, Paulo dá 6 orientações para que Tito passe para essas pessoas. Primeiro, amar ao marido e aos filhos. O primeiro ponto é o amor colocado em primeiro lugar. Amar o marido e os filhos. O amor é a base para toda a ação de cuidado e carinho nos relacionamentos familiares. Segundo, serem sensatas ou moderadas. Terceiro lugar, honestas ou castas. Além da honestidade sexual, a integridade de pureza e coração. Quando diz que as mulheres devem ser honestas, aí engloba toda a personalidade. Honestidade na vida sexual, honestidade na sua conduta como mulher. Boas donas de casa. No lar judeu e cristão, as mulheres são responsáveis pelo trabalho do lar. Não se proíbe aqui que a mulher trabalhe fora de casa, mas que isso não prejudique o seu desempenho como esposa e mãe. Outra coisa importante, outro item, o quinto item, bondosas ou praticantes de atos de bondade. No lar judeu, a mulher é responsável pela hospitalidade. E por último, sujeitas ao marido, ou que se submetam à liderança do seu esposo, como Cristo e a igreja. A igreja é submissa a Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, como o marido é o cabeça do lar. Isso não implica em subserviência, mas implica em respeito, implica em amor, implica em uma convivência sadia no lar cristão. O objetivo de tal procedimento é para que a palavra de Deus não seja blasfemada, ou para que as pessoas não falem mal das coisas sagradas. Observe que isso está aqui no verso 5, quando Paulo termina dizendo o verso 5, para que a palavra de Deus não seja difamada. Ou seja, as mulheres, pela sua conduta, o seu testemunho, impedem que a palavra de Deus seja difamada por causa do comportamento delas. E por último, vem o último grupo de pessoas a quem Paulo diz que Tito deve orientar. Os jovens, os homens jovens. Para os homens jovens, Paulo recomenda atitudes singulares, atitudes únicas. Por exemplo, exercer autocontrole, ter a cabeça no lugar, ter toda a vida sob o controle da mente. Nós sabemos que os jovens são impulsivos, os jovens agem mais sem pensar, enquanto que os idosos pensam mais para poder agir. Aí Paulo já diz que Tito diga a eles, ensine a eles que eles devem ser controlados, ter autocontrole, pensar antes de agir. Os homens jovens, nós sabemos, são impulsivos e emotivos por natureza. Então, Paulo dá conselho a respeito dos jovens. Exorta-os, ele diz aqui no verso 6, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Criterioso essa palavra indica que a pessoa deve ter critérios, selecionar as condutas para que as suas condutas sejam condutas responsáveis, organizadas e que deem bom resultado naquilo que a pessoa fizer. Agora, observem que Paulo diz no verso 7
que Tito deve tornar-se pessoalmente padrão de boas obras. Meus irmãos, isso é fundamental. O exemplo deve chamar a atenção das pessoas para como se deve agir. Tito deve ser um padrão para os jovens, principalmente, porque Tito era um homem jovem quando Paulo designou para esse ministério. E os jovens deveriam ver Tito como modelo a ser imitado, como todo líder da igreja deve ser modelo para o rebanho. E Tito deveria ser o padrão, Paulo chama aqui de padrão, padrão de boas obras, padrão de boa conduta, padrão de boas ações. É assim que Paulo ensina a Tito para que ele possa pessoalmente ser modelo para o rebanho. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Qualquer mau exemplo dado por um líder estraga toda a obra que ele venha fazendo. Por isso que Paulo diz que ele deve ser padrão na palavra, nas obras, para que o inimigo não encontre brecha a fim de agir contra a igreja. Então ele diz, os conselhos são, deve ser modelo de boa conduta para o pastor, para o líder. No ensino doutrinário deve agir com pureza de motivos, nem desejo de lucro e com pureza doutrinária, também com dignidade, honestidade, moral ou idoneidade. E por fim, o ensino deve ser transmitido de forma saudável. Com qual objetivo o jovem pastor deve agir assim? Ele deve agir assim para que o adversário não tenha motivo de acusá-lo e seja envergonhado. O adversário é Satanás, que Satanás seja envergonhado pela conduta do pastor. Agora, meus irmãos, prestem bem atenção. Eles estavam vivendo na época da cultura grega. E havia o comércio da Grécia, daquela região da ilha de Creta, e havia os patrões, os empregados. Paulo também se preocupou com esse relacionamento entre patrões e empregados. Na igreja primitiva, os escravos se convertiam e os seus senhores continuavam pagãos, porque eram os senhores gregos. Paulo já tratou desse assunto em outras cartas, Romanos, 1 Coríntios, Gálatas. 2 conselhos que Paulo dá a Tito para ensinar aos servos. Agrade aos patrões, não os contradizendo, e lhes sejam fiéis, não os roubando. Com que objetivo? Por quê? Para que seja o ornamento da doutrina de Deus. O comportamento obediente do escravo cristão tornaria a mensagem do Evangelho mais visível e atraente. A vida fala mais alto do que as palavras. Como nós dissemos, o ensino tem a ver também com a ética cristã, além da doutrina. Após exigir o comportamento ético conveniente de cada grupo da igreja, Paulo estabelece a base ou o segredo para que possamos cumprir o dever cristão: a graça de Deus. Vamos ter 3 lições, 3 aspectos sobre a graça de Deus no contexto deste capítulo 2 da carta de Tito. Primeira delas, a graça de Deus é salvadora. Somente Deus é gracioso e somente Ele é o Deus de toda graça. A graça é eterna e já existia com Deus antes da fundação do mundo. A graça de Deus se manifestou de forma salvadora em Jesus Cristo. Ela foi revelada para trazer a salvação ao pecador perdido.
A graça salvadora de Deus tornou-se pública a todos os homens ou para todas as classes de pessoas. Paulo diz isso no verso 11 do capítulo 2. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O evangelho da graça salvadora é proclamado a toda criatura e a todas as nações da terra. A ética cristã deve ser praticada por todos aqueles que foram alcançados pela graça salvadora de Deus. Em outras palavras, quem foi agraciado com a fé, quem foi agraciado com o dom da fé, deve agir eticamente como cristão. Deve ter um comportamento, uma conduta diferente da conduta mundana, da conduta das pessoas comuns, das pessoas ímpias, das pessoas do mundo. Pela graça, podemos praticar os mandamentos de Deus. Nós sabemos que os mandamentos, eles são difíceis de ser cumpridos, mas pela graça, pela ajuda de Deus, pelo ensino e pela condição que a palavra de Deus nos dá, nós somos capazes de cumprir os mandamentos. Agora é importante notar também que a graça de Deus é educadora. A graça que salva é a mesma que educa. Nós vimos neste ensino que Paulo traz a Tito para passar para as pessoas uma forma de educar aos idosos, às idosas, às mulheres jovens e aos homens jovens. Tito iria educar as pessoas através da graça de Deus, através do conhecimento da palavra que vem com a ação do Espírito Santo, trazendo a cada um a graça de Deus. A palavra educar significa discipular, ou preparar discípulos, preparar alunos, ensinar e instruir. Não é a educação que nos leva a Deus, mas a graça de Deus que nos educa verdadeiramente. Há dois aspectos da educação pela graça. O primeiro aspecto é o aspecto negativo, porque a graça nos ajuda a renunciar de vez por todas à impiedade e às paixões mundanas. E o segundo aspecto é positivo. Nós devemos viver sobriamente para conosco e piedosamente para com o próximo e para com Deus. Então devemos ser sóbrios, temperantes, como Paulo ensina, e devemos saber viver para com o próximo. A graça é que nos educa, nos ensina a sermos assim. E a graça de Deus é esperançosa, ou traz esperança. A graça nos educa a viver neste mundo aguardando a bendita esperança, como Paulo diz aqui no verso 13 do capítulo 2 da carta a Tito, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Nesse trecho aqui, Paulo chama Jesus Cristo de Deus. E ele é Deus, a segunda pessoa da divindade, a segunda pessoa da Trindade. Paulo diz, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós. Ou seja, ele, Jesus Cristo, se deu por nós. Então a graça é esperança porque nós aguardamos a bendita esperança de ver Jesus Cristo chegar, de ver ele voltar para buscar a sua igreja. 4 elementos que compõem a nossa esperança. A expectativa ou a expectação. O futuro é desejado porque nele acontecerão eventos desejados. É o Maranata que a Bíblia nos ensina. Ora, vem Senhor Jesus. A fé sustenta naquilo que não se vê.
A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, dos fatos que não se veem, mas que existem. Os fatos existem, na verdade, só que nós não vemos. E a paciência, o poder de suportar os sofrimentos. Aguardar com paciência, esperar com paciência aquilo que há de acontecer, que nós cremos, nós esperamos pela fé. Por fim, a manifestação. O caráter da esperança é a própria coisa ou pessoa esperada. Jesus é o objeto da nossa esperança. A nossa expectativa é centrada nele. Agora, meus irmãos, para concluir, nós precisamos saber que a graça de Deus, ela é exclusiva. Ela é exclusiva para o povo de Deus. A graça é exclusiva para o povo de Deus. Vejamos nos versos 11 a 14. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que aguardemos a bendita esperança, que é de Jesus Cristo voltar, o qual a si mesmo se Deus deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Preste atenção que a graça tem como objetivo purificar um povo exclusivamente de Deus e zeloso de boas obras. Portanto, a graça de Deus é exclusiva para o seu povo. Deus derramou a sua graça sobre a igreja. Deus derramou a sua graça sobre o povo dele. Então, Jesus se sacrificou pela igreja, pelos seus eleitos, que é um povo exclusivo dele. Morreu pelo seu povo, pela sua igreja, por suas ovelhas. Ele morreu para que a graça fosse derramada de forma especial sobre um povo exclusivo. Ele morreu para consumar o pacto da graça e estabelecer a nova aliança no seu sangue. Ele morreu para construir o povo da aliança da graça. Este povo de Deus tão especial deve ser zeloso de boas obras. É assim que Paulo diz a Tito: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Então ele morreu para que o povo seja zeloso de boas obras. Deve ser frutífero e produtivo espiritualmente. Em resumo, este povo de Deus deve viver e praticar os valores de Deus neste mundo. Para isso, Deus nos deu e nos dá a sua graça, que salva, como eu disse, a graça é salvadora, educa, a graça é educadora, dá esperança, a graça é esperançosa e nos faz povo exclusivo de Deus. Este é o ensino do capítulo 2 da carta de Paulo a Tito. É aquilo que nós precisávamos aprender no dia de hoje. Por isso que Paulo fala a Tito, para que ele ensine a igreja, ensine a todas as classes de pessoas que compõem a igreja. Compunham a igreja de Creta, compunham a igreja primitiva como um todo e compõem hoje a igreja do presente século. Nós fazemos parte dessa igreja, devemos aprender com Paulo como agir sendo o povo exclusivo de Deus. Que ele nos ensine, nos abençoe, nos faça compreender o que ele espera de nós, para que sejamos realmente a igreja que Deus deseja, a igreja eleita de Jesus Cristo, a qual ele vem buscar na sua volta. Que ele nos abençoe hoje e eternamente. Amém.